Subversão é uma palavra que, se você for procurá-la no dicionário ou em algum código penal sobre esse assunto, vai estar explicado como uma parte de uma atividade para destruir coisas como religião, governos, sistemas políticos, econômicos de um país. E normalmente sempre é relacionada à espionagem. E coisas fantasiosas como explodir pontes, descarrilhar trens, atividades de heróis e vilões, como em Hollywood. Mas o que eu vou explicar para vocês agora não tem nada absolutamente a ver com esse clichê de espionagem, ou com a atividade da KGB de coletar informações. Então, o maior erro, ou o maior equívoco, eu acho, é que quando falamos da KGB, por alguma razão estranha, esses produtores de Hollywood, professores de ciência política, e até esses especialistas em assuntos soviéticos, especialistas como eles se autodenominam, eles acham que a coisa mais desejável por Andropov e toda a KGB é roubar o projeto secreto de algum avião supersônico, levar o projeto para a União Soviética e vendê-lo para o complexo industrial militar soviético. Bem, em parte isso é verdade, mas se analisarmos todo o tempo, o dinheiro e mão de obra que a União Soviética e a KGB em particular gastam fora das fronteiras da União Soviética, vamos descobrir, claro que as estatísticas não são oficiais como nós temos na CIA e no FBI, mas a espionagem como tal gasta apenas 10 a 15% de todo o dinheiro, tempo e mão de obra. Vejam só, 15% só da atividade da KGB. Os outros 85% são sempre gastos com subversão. E ao contrário do que diz o dicionário Oxford da língua inglesa, a subversão, na concepção soviética, sempre significará uma atividade agressiva de distração, visando destruir o país, a nação ou a área geográfica do inimigo. Então, nada dessas coisas fantasiosas. Nada de explodir pontes, nada de câmeras escondidas na latinha de Coca-Cola, nada disso. Nada dessa coisa sem noção de James Bond. Porque toda essa atividade, na verdade, é aberta e bastante visível. E facilmente observável, se vocês se derem o tempo e trabalho de observar. Mas, de acordo com as leis e os sistemas de fiscalização ocidentais, da civilização ocidental, essas coisas não são crimes, justamente por causa do conceito errado de subversão e a manipulação de palavras, porque as pessoas acreditam que o subversivo é aquele que vai explodir as nossas lindas pontes. Não. O subversivo é um estudante de intercâmbio, é um diplomata, é um ator, é um artista, é um jornalista, como eu há 10 anos atrás. Então, subversão é uma atividade como uma via de duas mãos, pois não se pode subverter um inimigo que não quer ser subvertido. Se vocês conhecem a história do Japão, por exemplo, o Japão antes do século XX era uma sociedade fechada. No momento em que um barco estrangeiro chega às margens do Japão, o exército imperial japonês, educadamente, os mandava desaparecer. E se um vendedor americano chegasse às margens do Japão, digamos, há uns 60 ou 70 anos atrás, e dissesse, olha, eu tenho um aspirador de pó muito bonito para você, e o japonês diria, vá embora, não precisamos do seu aspirador. E se não fosse embora, os japoneses atirariam neles para preservar sua cultura, ideologia, tradição, valores intactos. Vocês não foram capazes de subverter o Japão. Vocês não podem subverter a União Soviética. A mídia lá é censurada pelo governo. E a população é controlada pela KGB e pela polícia interna. Aquelas fotografias bonitas da revista Time e da Magazine America, que é publicada pela Embaixada Americana em Moscou, vocês não podem subverter a União Soviética. A revista jamais chega aos cidadãos soviéticos.
elas são coletadas das bancas e jogadas na lata do lixo. A subversão só pode ser bem-sucedida quando o iniciador, o ator ou o agente subversivo encontra um alvo receptivo, que responde ao estímulo. Lembrem que é uma via de duas mãos, e os Estados Unidos são um alvo receptivo de subversão. Mas a União Soviética não responde à subversão feita pelos Estados Unidos. Não, a subversão acaba em algum lugar no meio do caminho. Bem, a teoria de subversão remonta a 2.500 anos atrás. O primeiro homem a formular as táticas de subversão foi um filósofo chinês chamado Sun Tzu. – 2.500 anos atrás. Ele foi conselheiro militar de várias cortes reais da China antiga. Uma vez ele disse, depois de uma longa meditação, que implementar políticas estatais de uma maneira belicosa é o jeito mais contraprodutivo, bárbaro e ineficiente. Ou seja, ter que lutar no campo de batalha. A guerra é apenas continuação das políticas estatais. Então, se você quer implementar a sua política estatal, e para isso você vai à guerra, essa é a maneira mais idiota de se fazer. Porque a grande arte da guerra é não precisar ir à guerra, mas sim subverter tudo o que há de valor no país do inimigo, até chegar o momento em que a percepção da realidade do inimigo se deteriora, até o ponto de ele não perceber você como o inimigo, para que ele ache que o seu sistema, que a sua civilização, que as suas ambições pareçam para ele uma alternativa, se não desejável, pelo menos aceitável. Como eles dizem, antes comunista do que morto, né? Este é o propósito final da subversão, depois da qual você pode simplesmente conquistar o seu inimigo, sem disparar um só tiro. Isso se a subversão for bem sucedida. Então a subversão basicamente é isso. Não há uma menção sequer sobre explodir pontes. Sun Tzu não sabia nada sobre explodir pontes. Talvez ele nem tivesse tantas pontes na época dele. Mas o básico sobre subversão está sendo ensinado a cada aluno da KGB na União Soviética. Eu não sei se o mesmo autor está sendo incluído na lista de leituras para os oficiais americanos, sem contar os estudantes comuns de ciência política. Eu mesmo tenho dificuldades em achar traduções de Sun Tzu na biblioteca universitária, lá em Toronto e também aqui em Los Angeles. Mas na União Soviética isso não é opcional, essa leitura é forçada a cada estudante, a todo estudante que possivelmente terá que lidar na sua carreira com estrangeiros.